Olá, tudo bem? Neste vídeo eu vou resolver um exercício sobre distância entre dois pontos. Então vamos ao enunciado do exercício. Calcule a distância entre os pontos A, 1 e menos 2, e B, 5 e 0. Bem, quando a gente tem um determinado ponto, seja qual for, o primeiro valor, ou seja, o número que está antes da vírgula, ele é o valor do x deste ponto. E o segundo valor, que é o que está depois da vírgula, é o valor do y deste ponto. Então vamos levar em consideração aqui o ponto A. O ponto A é formado pelas coordenadas 1 e menos 2. Isso significa que o número 1 é o x do ponto A, e o menos 2 é o y do ponto A. Vamos levar em consideração o segundo ponto aqui, o ponto B. O número 5 é o x do ponto B e o 0 é o y do ponto B. Tá? Bem, o que o exercício está pedindo para fazer? Calcular a distância entre esses dois pontos. Para a gente fazer isso, a gente vai usar uma fórmula. E que fórmula é essa? Bem, a fórmula da distância é a seguinte, distância do ponto A e B é igual a raiz, aí a gente pega o x do B menos o x do A elevado a 2, mais. Aí a gente faz a mesma coisa que foi feito aqui, só que usando o valor do y, ou seja, y de B menos y de A elevado a 2. Bem, esta é a fórmula que a gente vai utilizar para determinar a distância entre o ponto A e B. Vamos agora substituir os números aqui na fórmula. Distância de AB é igual a raiz. O x do B é o número 5, menos, que é o menos da fórmula. Quem é o x do A? O x do A é 1. Como ele é positivo, a gente simplesmente coloca ele aqui, ao quadrado, mais. Quem é o y do ponto B? É o 0, menos, que é o menos da fórmula. Quem é o y do A? O y do A é o menos 2. Neste caso, como o valor do y do ponto A é negativo, a gente faz menos e menos. E aí vai dar mais. Então vai ficar mais 2. Elevado a 2. Vamos agora resolver os parênteses. Então, distância de AB é igual a raiz. Olha, 5 menos 1 vai dar 4. Então aqui vai ficar 4 elevado ao quadrado, mais 0 mais 2 vai dar 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado. Vamos agora resolver as potências que estão dentro da raiz. Então, distância de AB é igual a raiz. 4 elevado a 2 é a mesma coisa que 4 vezes 4, que vai dar 16. Mais 2 ao quadrado vai dar 4. É a mesma coisa que 2 vezes 2, duas vezes. Bem, feito isso, vamos determinar a soma que está dentro da raiz. Então, distância de AB é igual a raiz. Resolvendo o que está dentro da raiz, 16 mais 4 vai dar 20. Bem, chegamos à conclusão que a distância de A até B vai ser raiz de 20. Só que o número 20, ele não tem raiz. Então, se ele não tem raiz, quer dizer, não tem raiz exata, porque raiz ele tem, só que não é exata. Como ele não tem raiz exata, vamos fazer o seguinte, vamos decompor ele em fatores primos, em fatores primos, para a gente saber se é possível fazer a decomposição dele. Vamos lá. Então, a gente põe aqui o número 20, passa uma barra vertical
E aí a gente vai dividindo esse número pelos números primos. Bem, mas quais são os números primos que existem? Números primos são aqueles números que só dividem pelo 1 e ele mesmo. O primeiro número primo que existe é o número 2, e inclusive ele é o único que é par. Então o 2, ó, é o primeiro número primo. O próximo número primo é o número 3. O próximo é o número 5, 7, 11 e aí infinitamente. Então vamos lá fazer as divisões. O 20 divide por 2? Divide, porque o 20 é um número par. E todo número par divide por 2. Então a gente põe o 2 aqui e o resultado da divisão 10. Novamente, o número 10 divide por 2? Divide, porque o 10 é par. Então a gente coloca o 2 aqui e o resultado aqui. Novamente a mesma pergunta. O número 5 divide por 2? Não. Exato, não. O 5 divide por 3? Exato, também não. O 5 divide por 5? Divide. Então a gente coloca o 5 aqui, ó, e aqui é 1. Quando o nosso resultado aqui, ó, chegar ao número 1, a gente termina a conta de divisão. Bem, mas quem é o número 20 na forma decomposta? Ou seja, na forma de potência? A gente vai fazer o seguinte, ó, distância de AB é igual a raiz. Bem, quais são os números que apareceram aqui, ó? O número 2 e o número 5. Aí a gente vai pegar cada número que apareceu aqui e colocar sempre de 2 em 2, tá? Por que de 2 em 2? É porque, ó, o índice aqui, ó, da raiz de 20 é o 2. Ah, mas como eu sei que é o 2? É porque a gente lê, ó, raiz quadrada. Se a gente lê raiz quadrada, é porque aqui, ó, é como se fosse um 2. Só que não tem necessidade de você escrever esse 2, tá? Então, a gente vai pegar os números que estão aqui e a gente vai colocar de 2 em 2, transformando em potência. Então, ó, 1, 2 e o 5 uma vez. Então, a gente coloca aqui, ó. O 2 apareceu 2 vezes e o 5 apareceu uma vez. Bem, o número 2, ó, o expoente dele é 2. O número 5, ó, o expoente dele é 1. Então, o que a gente faz? A gente vai cortar todos os expoentes que são iguais a 2. Por quê? Porque é igual ao número que tem aqui, ó. Então, eu vou cortar esse 2 aqui, ó. Esse aqui, ó, como é 1, eu não vou poder cortar com 2 porque não são iguais. Bem, então vamos dar continuidade à resolução. Então, distância de AB. Qual desses números aqui, ó, que perdeu o expoente? Foi o número 2. Então, se ele perdeu o expoente, ele também vai sair da raiz, tá? Já o número 5, ó, ele não vai perder o expoente, então ele continua dentro da raiz. Então, olha, como esse 2 aqui, ó, ele vai sair da raiz, então a resposta vai ficar 2 raiz. O 5, ele continua na raiz. 5 elevado a 1, 5. Ó. E aí a gente escreve aqui na frente a palavra unidade, que pode ser também abreviada. Então vamos escrever aqui, ó, unidade abreviada. Ou seja, a distância entre o ponto A e B, né, desses dois pontos A e B, vai ser 2 raiz de 5 unidade. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha com os amigos. Se você ainda não está inscrito no canal, faça a sua inscrição e você vai ser muito bem-vindo. Muito obrigado.